Momento de oração, noite de nós lermos a palavra do Senhor, mais um dia, mais uma terça-feira, né, amados? Começamos o nosso dia, né, na presença do Senhor e vamos terminar na presença do Senhor. Amados, aqui quem vos diz é presbítero Christian. Nesta noite eu quero orar e apresentar cada um de nós diante do altar do Senhor e falar sobre algo que nós temos que vigiar muito todos os dias. Falar sobre aliança. Alianças que muitas das vezes vai nos colocar em situações aonde o Senhor não se alegra. Estou aqui com a palavra de 1 Reis, aleluia Jesus, no capítulo 16, no versículo 29. Glória a Deus, aleluia Jesus, palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Mas antes de trazer essa palavra, amados, eu vou pedir para que cada irmão, cada irmã compartilhe as orações, se inscrevam no canal e deixem os seus comentários. Deixem os seus pedidos de oração, amados. Nós vamos falar hoje sobre algo que tem acontecido muito nesta terra onde nós estamos habitando. Tenha cuidado com quem você está fazendo aliança. Amados irmãos e irmãs, presbítero Christian todos os dias está aqui com o Senhor Jesus. Né? A palavra, ela se cumpre, vírgula a vírgula, traço a traço. Ela nunca vai deixar de se cumprir. Se você tem uma aliança com Deus, Ele vai reinar na tua casa. Mas se você tem uma aliança com outras coisas que não provém do Senhor, muitas coisas podem acontecer dentro do meu e do teu lar, dentro da tua família. Vai depender muito da aliança que você tem hoje. Quantos fizeram alianças com Deus e quebraram no meio do caminho? Quantos resolveram se contaminar com as coisas da terra? E a palavra vai nos dizer assim, no livro de 1 Reis, glória a Deus, 16, 29. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º da Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Ele era rei, ele tinha tudo que ele poderia precisar sobre ele. Ele era um rei, amados. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. Quantos já não tinham quebrado aliança? E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Acabe era rei, ele era rei e Israel reinava sobre ele. E levantou um altar de Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muitos mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel e Betelita edificou a Jericó, morrendo Abirão, seus primogênitos, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Até aqui, amados. Acabe tinha uma aliança com Cristo Jesus. Acabe tomou para si algo que não era para tomar. Ele quis unir reinos diante de algo que Deus tinha dado para ele. Ele quis colocar outros reinos diante do reino de Israel dentro de Samaria. Ele tinha uma aliança com Deus e trouxe uma mulher cheia de situações sobre a vida dela. Uma mulher toda destruída por um passado que a condenava e colocou dentro de Samaria, onde ele reinava com Israel. Parou de ouvir as coisas do Senhor e começou a ouvir as coisas do inimigo da alma dele. Foi tomando posse de tudo que vinha daquele reinado, aonde o Senhor não estava. Altar de Baal, idolatria. Tudo foi entrando dentro da cidade. Começou uma situação onde Deus já não habitava mais com ele. E ele fez aliança achando que Deus era com ele. E ele começou a perseguir também os profetas de Deus. Elias foi o mais prejudicado, porque Elias nunca deixou de pregar a verdade. O que Deus está falando nesta noite para mim e para você? Não faça aliança errada. Ouve a voz do Senhor, obedece a palavra. Como eu poderia ser dono de um reinado onde as pessoas, se curvavam diante de Deus e depois teriam que se curvar diante de Baal, deuses que não existem, idolatria, vendas
palavras contrárias que aconteciam diante do seu reinado, porque ele se corrompeu. O homem, quando se corrompe, amados, ele perde completamente a noção da realidade, porque ele ficou sobre o encantamento de uma mulher que veio cheio de demônios junto com ela para dentro de Samaria. A aliança foi quebrada, porque Deus, ele habita num templo limpo, ele não habita em templo sujo. Acã, quando foi para Jericó, também se apegou com o ouro e a prata que estava no reinado de Jericó e trouxe para Israel. E quando foram para a próxima guerra, aleluia Jesus, perderam a guerra porque Israel estava com algo impropriado dentro da terra de Israel, e Josué perdeu muitos homens naquela batalha. Por quê? Porque Deus quebrou o pacto com Israel, porque um homem que tinha 2 filhos se contaminou pela soberba, e assim foi Acabe. Acabe tinha tudo, não precisava de mais nada, mas o Senhor diz assim para mim, para você: quanto mais eu tenho, mais eu quero. Não é assim, não. Muitas das vezes a gente não precisa de mais nada e fica alimentando coisas aonde o nosso Deus não está. E aí eu te pergunto nesta noite, amados irmãos, como está a tua aliança com o nosso Criador? Como está o juramento que você fez com Deus diante de uma aceitação de Jesus, de caminhar com Ele e passar pelos processos com Ele? Amados irmãos e irmãs, eu fiz uma aliança com Deus há 5 anos. Mas vai ter perseguição, vai ter batalha. Mas é Deus que te alimenta, é Deus que te mantém de pé, é Deus que te leva e te traz. Não quebra a tua aliança, não renuncia à palavra do Senhor. Acabe foi avisado pelos profetas. Elias teve que sair da cidade e ficar 3 anos isolado por conta da perseguição de Jezebel, que entrou e começou a comandar. E além do mais, Acabe tinha uma mulher abençoada por Deus. Mas ele quis pegar mais uma mulher para colocar do lado do seu reinado. Uma mulher que não ouvia a voz do Senhor. Uma mulher que adorava outros deuses e queria que todo o povo de Israel se curvasse diante de outros deuses, aonde o Senhor, ele abomina quem se curva diante de outros deuses. Quem ora a outros deuses não tem nada com Deus. Deus não tem pacto com ninguém. Deus, ele é único. Ele é o Deus, ele é o soberano, ele só tem pacto com aqueles que são fiéis com ele. Ele tem uma aliança comigo e com você. Mas quando nós sujamos a nossa terra, quando nós sujamos o nosso coração com aquilo que é impuro, o Senhor, ele se afasta de mim, de você. Por quê? Porque ele não compactua com as coisas erradas, principalmente com a idolatria, com as mentiras, com os pecados ocultos que só ele sabe. Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então nesta noite o Senhor diz para mim e para você: qual é a aliança que você tem feito? A aliança errada, ela vai te afastar da presença de Deus. Acabe se afastou de Deus e começou a ouvir vozes. Começou a ter sonhos, começou a ter pesadelos, e Deus avisando para ele que ainda havia como ele se arrepender. Mas ele era o rei, e um rei não quer se curvar, um rei não quer ouvir. Assim muitas das vezes é a nossa casa, quando a gente não está debaixo de uma cobertura espiritual. É filho que não ouve pai, é filha que não ouve mãe, é uma desobediência. É uma falta de respeito, porque muitas das vezes a gente não se posiciona em Cristo Jesus, e aí a nossa casa é contaminada por uma contenda, por uma discussão, é um casamento que se esfria, uma situação que acontece, uma batalha espiritual, porque falta a presença, falta a palavra, falta o Senhor habitar. Uma família que tem uma aliança, ela anda junto, não é um para cada lado. Enquanto Deus operava no reino de Acabe, ia tudo bem. Quando Deus foi deixado de lado, foi colocado para trás, o inimigo entrou para roubar, matar e destruir, e acabou com todo um reinado. E é assim muitas das vezes a nossa casa. Se a gente não vigiar, o inimigo usa o nosso filho, a nossa filha, usa quem nos ama para nos afrontar, e a gente vai dando legalidade, ele vai entrando no meio, e quando vê, esfriou-se. Assim é a palavra. Se você não buscar, se você não orar, a palavra do Senhor vai esfriar na tua casa, a tua vida espiritual vai esfriar. E aí você não entende por que está dando tudo errado. Porque Deus está ficando distante de você. Não, ele está ali todo dia. Mas nós se distanciamos dele dia a dia. Hora a hora, momento a momento. Porque está tudo bem, aí eu não preciso mais orar. Porque ele está suprindo a minha necessidade. A porta abriu, a enfermidade foi curada. Eu estou muito bem, então eu não preciso mais orar. Mas daí ele permite uma situação para você entrar no deserto e buscar o Senhor e começar a caminhar junto com a tua família. Porque é só na dificuldade que eu e você buscamos. Acabe, quando viu a situação complicada, não tinha mais como voltar.
Era tarde demais, o reinado estava destruído por tudo que era de errado. Então não deixa as coisas erradas entrar dentro da tua casa, do teu coração, da tua mente, mas honra o teu pai, honra a tua mãe, honra o teu casamento, ora na tua casa, consagra, apresenta e faz o propósito com Deus todos os dias até que ele volte. Não deixa o amor esfriar, não deixa a situação vir adiante de você e você não consegue passar. Porque Deus passa comigo e contigo. Ele está presente na minha e na tua vida. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Ele é poderoso. E Ele nos ajuda quando nós estamos fielmente com Ele. Então, nesta noite, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Mas faça uma reflexão. Não faça aliança com homens, mas sim faça aliança com o Senhor. Não venda a coroa da tua salvação por nada. Não perca o teu nome que já está escrito no livro da vida, porque você tem aceitado coisas que não é para aceitar. Não aceite, não se corrompa, mas antes confie no Senhor. A esperança que ainda a gente tem é o Senhor de voltar e levar cada um de nós. Mas quantos estão fazendo alianças erradas e têm negado a presença de Deus? E aí não sabe por que tudo está dando errado. Cuida com quem tu faz aliança. Eu não sei com quem Deus está falando hoje, mas você que tem um ministério, você que tem uma família, você que tem algo com Deus, não renuncie a tua aliança com Deus por pratos de lentilha, por coisas que vem te oferecer, que vai roubar o teu tempo da presença de Deus, porque o inimigo tem roubado o tempo de muita gente que tem algo com Ele. E aí não tem busca, aí vem a desistência e você não consegue romper. Então vamos orar nesta noite para que nenhuma aliança seja feita errada. Para que nenhuma aliança seja feita com homens que estão corrompidos, mas sim com aqueles que realmente estão praticando e vivendo a palavra do Senhor, resgatando almas e alimentando o reino com o coração verdadeiro na obra do Senhor. Vamos orar e colocar tudo diante do Senhor. Cuida com a aliança. Não perca a tua comunhão espiritual. Nós estamos aqui para libertar quem está preso no pecado. Nós estamos aqui para exortar e pregar a verdade. Não adianta eu pregar aqui a prosperidade e você morrer com o teu pecado. Não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do problema, mas sim que você seja verdadeiro com Cristo Jesus. E é Ele que te cura, é Ele que te limpa, é Ele que te purifica, é Ele que te alimenta todos os dias. Então ore ao Senhor, para que você continue firme na presença de Deus, porque não tem outro caminho. Não faça aliança errada, porque uma aliança errada pode custar a sua vida e a sua salvação. Ainda há tempo de você consertar aquilo que está errado lá dentro da tua casa, teu coração. Ainda há tempo de você renunciar à sua vontade carnal e sair das coisas erradas que o mundo tem te alimentado. Hoje eu estava ouvindo uma pregação que fala a Copa do Mundo. Está todo mundo envolvido com a Copa do Mundo. Mas o próprio nome já diz, a Copa do Mundo já és do maligno. Porque o mundo és do maligno. As coisas da carne vão olhar para as coisas da carne. Quem é espiritual vai entender. A Copa do Mundo e o mundo já és do maligno. Então o povo está todo voltado para a idolatria em cima do Brasil e das seleções que estão jogando. Estava ouvindo uma pregação que as igrejas estão fechando para ver o jogo de futebol. Os cultos estão mudando o horário para ver o jogo de futebol. Com quem você tem uma aliança? Com o homem ou com Deus? Cuida para não deixar o Senhor Jesus de segundo plano, porque Ele é o primeiro. Tem até ministérios que estão fechando a própria igreja e deixando de fazer o culto porque é horário de jogo. Vigia, amado irmão, amada irmã, você que tem um ministério, você que tem uma igreja, cuida com aquilo que você está colocando adiante da tua vida primeiro. Deus é primeiro. Então vigia, porque nem tudo que brilha é ouro e o inimigo tem roubado a mente das pessoas com as coisas da terra e roubado o nosso tempo. E o nosso tempo é precioso na presença do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez estou aqui nesta noite, Pai, para exaltar e glorificar o Teu santo nome por mais um dia abençoado. Sabemos que hoje choveu, Pai, o dia todo. Senhor, sabemos que o Senhor nos conduziu até aqui neste momento para falar sobre aliança, Pai. Que os Teus filhos e filhas não quebrem aliança contigo nesta noite. Que o Senhor venha falar no coração de cada um deles que ouvirem esta palavra, esta oração. Papai querido, Pai amado, não deixa nós nos enganar com ouro e prata desta terra, mas sim buscar as coisas do reino, alimentar o Teu reino, buscar almas para Ti, Senhor, pregar a verdade nos quatro cantos do mundo, aonde tiver uma alma, Pai, que estiver
estiver errada, Pai, que o Senhor possa tocar no coração, que o Senhor possa resgatar do engano, da mentira, Pai, de tudo aquilo que te afasta de Ti, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, eu não sou nada, Pai, sou tão pequeno diante da Tua grandeza, mas estou aqui porque um dia o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu vi o quanto eu estava errado em tudo aquilo que eu tinha uma aliança, Pai. Alianças que foram feitas erroneamente, alianças que foram antecipadas pelo processo de não esperar em Ti, Senhor. Ensina-nós nesta noite a operar e esperar em Ti, Senhor, e confiar somente em Ti, que nós não possamos se dobrar diante de altares de idolatria, de outros deuses, Pai, porque existe somente um Deus que és Tu e és poderoso, Pai. Conduz nós nesta noite, fortalece o nosso espírito, ajuda a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, cura quem está doente, liberta quem está preso, Pai, vai de encontro às cadeias, os hospitais, aonde quer que esta palavra chegue, que a Tua aliança seja restaurada no coração de cada filho, de cada filha, que o Senhor possa dar uma identidade para todas as almas que ainda estão sem direção nesta terra. Pai, eu entrego este dia em Tuas mãos e agradeço por esta noite, por esta palavra, Pai. Ah, Senhor, eu estava com esta palavra o dia todo no meu coração, de aliança que foi quebrada. Senhor, que o Senhor venha restaurar ministério, que o Senhor venha restaurar obreiros, pastores que estão corrompidos pelo sistema, igrejas que não estão mais ouvindo a Tua voz, que eles possam ouvir a Tua voz e se arrepender nesta noite e pregar a verdade, que existe um lugar preparado para cada um de nós. Senhor, sou tão pequeno diante da Tua grandeza, Pai, mas o Senhor usa os pequenos para confundir os que acham que saibam de alguma coisa, Pai, mas o nosso intuito aqui é pregar a verdade e que as almas possam ser alcançadas. Não deixe os jogos, os mundos, das coisas desta terra roubar os Teus filhos, roubar a Tua presença na casa dos irmãos e irmãs, que nós possamos olhar para Ti com alegria nesta noite e saber que o Senhor está cuidando de cada filho, de cada filha, de cada casamento, de cada lar, e assim eu apresento cada um deles em Tuas mãos, que haja arrependimento, que haja aceitação pela Tua palavra, que o coração possa abrir, que o Teu Espírito Santo possa convencer cada um de nós nesta noite a buscar mais de Ti, e assim eu entrego em Tuas mãos cada um de nós, e que o Senhor venha trazer algo novo na casa de cada um que precisa de algo. Eu não sei, mas Tu sabe o que cada um precisa, Pai, e entrego cada filho em Tuas mãos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados, tudo vai dar certo. Cuida com quem você faz aliança. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É tão bom servir a Deus porque Ele sempre vem com socorro na hora certa. Não importa a tua dificuldade, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe de tudo. Tu acha que se Ele não soubesse que nós iríamos fazer, Ele ia nos chamar? Ele nos confiou algo em nossas mãos. Você que tem uma obra, você que é pastor, você que é presbítero, você que é obreiro da casa do Senhor, vigia com o teu casamento, vigia com a tua igreja, vigia com as tuas almas que Deus deu para você cuidar. E não faça aliança errada, porque a nossa aliança não é com o homem, e sim com o nosso Senhor, que nos escolheu, nos ungiu e nos colocou de pé. A promessa vai se cumprir, o chamado vai se cumprir, mas você precisa estar com o teu coração limpo pela obra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Presbítero Christian ama todos vocês. Amanhã cedo estaremos aqui com a oração e creio que Deus vai operar. Deus é bom, maravilhoso. Alegria hoje, alegria amanhã, alegria sempre. Que você possa orar por todos os 4 cantos do mundo onde tiver uma alma. Ora, apresenta o nosso Brasil diante do Senhor, porque o povo precisa ouvir a voz do Senhor. A palavra está esfriando, mas nós estamos aqui para aquecer a palavra do Senhor, porque a palavra se renova a cada dia. Amém? Uma boa noite, que Deus abençoe e compartilhe, deixe o seu comentário e compartilhe para ajudar o presbítero Christian a evangelizar o nosso povo brasileiro. Fiquem com Deus e até amanhã.